Qual é o verdadeiro impacto negativo para este jovem que está aí sedento e contaminado pelas redes sociais todos os dias? Olha, a coisa mais assustadora que existe, foi o que você mais ou menos falou, a questão de criar uma expectativa que existe um padrão perfeito, né, que deve ser seguido. Então, essa questão da comparação talvez seja uma das coisas que mais adoecem as pessoas. E quanto mais jovem... Pode botar um pouquinho aqui para mim, querido. Quanto mais jovem, menos estrutura eles têm para fazer o filtro, para ser seletivo e falar assim, não, isso aqui ali faz bem para o cara, mas não faz bem para mim, né? Quanto mais jovem, mais influenciável você é, né? Até 25 anos, o nível de você fazer esse tipo de manipulação é muito mais fácil, né? Porque o lobo frontal ainda está muito... ali em desenvolvimento. Então, a gente tem que ter essa noção. Eu acho que a pior coisa que acontece, e isso eu já tenho observado, eu pedi toda a minha equipe lá do podcast, toda vez que um influencer morre, eu falo, pesquisa. Aí eles, olha, tem possibilidade de ter sido suicídio. Falei, tá bom. Quantos nós tivemos? No primeiro semestre do ano passado, a gente contabilizou 8. Assim, que chegou... a ser divulgado. No segundo semestre do ano passado, 12. Então, você vê que é uma coisa que está adoecendo dentro desse universo. Porque a comparação, quando é feita dessa forma desumana, de criar padrões inatingíveis para todo mundo, tipo assim, você é bem-sucedido com este padrão. Se você não se encaixa nesse padrão, você cria a frustração. E a frustração vem ansiedade. A ansiedade crônica vem a depressão. Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio. Tanto que já tem países, estados americanos que começam a restringir, de fato, o uso de rede social, dependendo das idades. Em alguns países asiáticos é proibido, é crime, é cadeia, a criança ter acesso a aplicativos celulares, enfim. E imagina, né? Se os adultos não estão prontos para isso, quem dirá os nossos adolescentes e crianças? E crianças, realmente, porque estão começando muito cedo, de forma desenfreada e sem nenhum controle, né? Então, quantos anos a gente está iniciando a incidência na pornografia? Já o primeiro média acesso? de 6, 7 anos. Inacreditável, né? É surreal. E isso vai tornando uma coisa tão comum que a criança, ao ser assediada, ela não identifica. Não. Que está sendo assediado. Nem percebe. Porque é o senso de normalidade. Exatamente. Tem uma coisa que é uma das cenas mais caóticas que nós presenciamos e ninguém se escandaliza dela. É você entrar num restaurante, nem na hora do almoço, porque na hora do almoço, pelo menos o horário do almoço é o horário do almoço. É pós-janta, às 10 horas da noite. Ou seja, a criança não tinha que estar no restaurante às 10 horas da noite. Aí aquele grupo de crianças de 2 a 7 a 12 anos, todos com o seu tabletzinho segurando ao lado. Isso ali é um assassinato coletivo e ninguém está percebendo, ninguém está falando nada. Por quê? Porque estão anestesiados. A gente está dopando as nossas crianças e o pior é quando, inclusive nessas reuniões, nessas confraternizações, estar junto, são várias crianças com tablet e elas estão juntas, elas não estão... criando sinapses, relacionamento, brincando. E os pais acabam cedendo a isso para justamente ter uma tranquilidade. Mas até que ponto? Mas tem como ter tranquilidade diferente. Com Por exemplo, certeza. dia dos Reis é um dia que eu faço festa lá em casa. E eu tenho 4 sobrinhos netos, né? Todo mundo quer se divertir, tudo bem. Eu contrato recreador, mágico, e acaba que todo mundo participa, tá? Lógico. Os adultos ficam mais encantados do que as crianças. Sim. E é muito bom. Então, assim, dá pra gente fazer isso. Aí reúne os amigos, tipo assim, todo mundo quer curtir, ok, então vamos ver um bom recreador. Mas ali, né, do nosso lado. Bia, eu posso Porque não vem o recreador que a gente deixa na mão. Sim. A gente tá ali, tá junto, Sim. né? Eu posso falar como pai e não agora como médico. Houve a necessidade de muito tempo, muito esforço. Hoje eu tenho um menino de 8 anos que ele estaria ali sentado lendo um livro durante 1 hora, 2 horas, enquanto a gente está aqui. E que provavelmente pediria licença para ir ao banheiro, ou se fosse beber água, ele fala, posso beber água?
aquilo que muito vale, muito custa. Só que as pessoas não estão... Acham que isso foi assim, né? Exato. Sim. Pagando o verdadeiro valor para terem crianças funcionais, educadas e que vivem sem telas. Aí eu vou falar como pai de uma criança autista que era nível 3 de suporte, cheio das suas dependências, suas necessidades e dificuldades, que evoluiu e funciona super bem. E que agora nosso pequenininho com 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, seguirá o seu caminho, seguirá o caminho do irmão. Eles vão brincar, vão ser felizes. E você é contra as telas? De maneira nenhuma. Eu adoro assistir um filme com meu filho. A gente estoura uma pipoca, senta do lado. Vamos assistir um filme que a gente vai ficar conversando a semana toda. Até assisto uns filmes que a Gabi não gosta que eu assista. Porque assim, é os filmes que eu gosto também. Porque também ficar muito infantil não vai rolar. Então a gente vai ali... Não, mas é que, falando assim, ele tá assistindo Star Wars, X-Men. Enfim. Mas aí a gente... Coisas de meninos. Muito de meninos. Às vezes eu tenho que dar calma, amor, ainda tá... Esse é para menor, esse é maiores de 18, ele tem 8. Não, mas claro que o Thiago acaba controlando, né? E a importância de justamente, no caso, assistir um filme para 10 ou 12 anos, é para você entender que ele tem cenas que não é para ele assistir. Eu falo, filho, fecha o olho, ele fecha o olho, passou, vida que segue, daqui a pouco a gente tá tirando as garras do Wolverine e é isso. E eu não sou contra as telas, eu acho que a gente só tem que tomar esse cuidado. Não tem que ser contra nada, a gente tem que fazer o bom uso.